Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos! Mais um Café com Destino. Hoje, segunda-feira, dia especial, começando mais uma semana de segunda a sexta, às 6h57 da manhã, trazendo sabedoria, conhecimento, discernimento, sabedoria para o seu dia a dia e inteligência emocional para a tua vida financeira. Aquilo que a escola não te ensinou, nós estamos dispostos aqui no Café com Destino a te ensinar. Eu sou o Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida, e você que ainda não está inscrito nesse canal, comece hoje. É 1 segundo, se inscreva, é gratuito. Você fica fazendo parte do nosso hall de alunos, faz parte desse movimento de instrução e de sabedoria que é o Café com Destino. Seja muito bem-vindo. Não deixa de compartilhar a aula de hoje com o máximo de pessoas, porque nós vamos começar uma série nova, não é isso, pessoal? Wesley Teixeirinha está aqui comigo e a gente vai começar a série Maturidade. Muita coisa que você perdeu na vida foi por falta de maturidade. Muita coisa que você deixou de ganhar é porque você não tinha entendimento necessário para isso. Muita coisa que você não conquistou, mas eu declaro, vai conquistar, vai chegar na tua mão. Foi por falta de fé, que é um dos frutos que a maturidade traz, e nós vamos, nesta semana, aprofundar o conhecimento no tema maturidade, a emocional, a espiritual, todos os tipos de maturidade que você precisa para viver o teu propósito na Terra. Vamos entrar na matéria de hoje, que é sobre fé não é sobre sentir, é sobre obedecer. Isso é questão de maturidade. A série é maturidade, mas hoje eu quero falar contigo sobre fé. Porque é impossível você ser uma pessoa madura na espiritualidade, madura espiritualmente, sem praticar a fé. E o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam, mas que você ainda não vê. Você ainda não consegue tocar. Se você, por exemplo, tem a fé apenas como um sentimento, hoje eu estou sentindo que vai dar certo. Sentimento. Não é fé. Porque fé, independentemente do que você está sentindo, você acredita que já aconteceu. Então isso é muito difícil, porque tem gente que, para obedecer a Deus, quer sentir que tem que fazer. Não existe isso, gente. Você não tem que sentir que tem que fazer. Você não tem que sentir que é de Deus. Se está escrito na palavra, se você recebeu uma confirmação divina, você só obedece. Fé é obedecer, porque você acredita, sem duvidar, no que Deus disse. Isso aqui é muito forte, para mim é muito profundo, me toca muito, porque eu venho de um ambiente de fé e tudo, sem exceção, que eu conquistei na vida, não foi apenas com trabalho, inteligência, governo emocional, sabedoria para planejar, networking, bons contatos. Acima de tudo, foi a fé. Acima de tudo, foi acreditar no impossível. Acima de tudo, foi acreditar no Deus que realiza todas as coisas. E sobre isso que nós vamos falar hoje. Você já teve vontade de desobedecer a Deus só porque não estava sentindo o que era para fazer? Eu aposto que sim. Você tem a ordem divina, você tem a Bíblia te orientando, mas você não sente de fazer. Aí você prefere seguir o sentimento do que a ordenança. Você prefere seguir a emoção do momento do que o princípio. Isso não é para você. Você que é meu aluno, minha aluna no Café com Destino, isso não é para você. A fé, que é um reflexo da maturidade, inclusive espiritual, é para que você acredite em coisas que você ainda não entende, não domina, não sente, mas sabe que precisa fazer. Olha só, de acordo com a Faith Development, do psicólogo James Fowler, a fé passa por estágios de amadurecimento. Olha essa pesquisa. A fé passa por estágios de amadurecimento. Ou seja, tem épocas da vida que você está acreditando, mas não tão que você vai acreditar quando estiver em outra fase mais madura, né? Estágios de amadurecimento. E um deles é o da fé madura, onde a pessoa não depende mais do que vê.
ela não depende mais de fatores externos, mas ela acredita porque tem convicções profundas. Isso aqui é muito forte, Teixeira. Então você que está me escutando em casa, a fé é o elemento mais importante que você precisa preservar na tua vida. Porque tem muitas coisas que te confundem, como o sentimento, como as emoções. A fé não. A fé é a certeza. Olha só o que diz a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, o verdadeiro cristão, aquele que acredita nas palavras de Jesus, não anda pelo que vê, anda pelo que acredita. Não toma decisões pelo que está sentindo, toma decisões pelo que crê. O verdadeiro cristão é maduro o suficiente para dar passos, ainda que esteja tudo escuro, simplesmente porque tem uma palavra divina para avançar. Essa segunda-feira é para te despertar, não é para te deixar aí na sua zona de conforto, não. É para te dizer, se Deus te mostrou, Ele vai cumprir. Se Ele mostrou o caminho, Ele vai fazer você trilhá-lo. Se Deus falou que é possível, é porque já aconteceu. Agora depende de você utilizar a sua fé. João capítulo 14, versículo 15 diz assim: se vocês realmente me amam, então vocês vão obedecer os meus mandamentos. E o que é obedecer mandamento? É ter maturidade espiritual suficiente para acreditar que se Jesus falou, está falado. Maturidade espiritual suficiente para entender que se Jesus falou, se Deus mandou, está mandado. Você para pensar em quem agiu assim, foram vários. Mas hoje eu quero dar o exemplo de Noé. Noé recebeu uma instrução divina para construir uma arca na época que não tinha chuva. Numa época que ele nunca tinha visto chuva, Deus falou, vai cair água sobre a terra, constrói uma arca que eu vou te salvar. Ele acreditou e ficou décadas construindo uma arca ainda que todos estivessem caçoando dele. Ou seja, isso é o que a fé faz. A fé te amadurece, a fé te faz decidir bem, a fé te faz obedecer a Deus, a fé te faz crescer em todas as áreas da vida e desenvolver coisas que hoje para você seriam impossível. Você pode até querer sentir coisas para se motivar, mas o certo é obedecer porque tem fé. Eu não preciso sentir para estar motivado. Eu simplesmente faço porque eu acredito que veio de Deus isso, porque está escrito na palavra. Isso aqui muda o jogo da nossa vida. Porque a gente começa a entender, primeiro, número 1, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai conseguir ter um contato de verdade com Deus se não tiver fé que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Se você acredita que Ele existe, você tem que acreditar também nas recompensas de ser um filho de Deus. A proteção divina, a bênção, a prosperidade, a multiplicação, a salvação eterna da alma e todas as outras coisas estão prometidas para aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Mas hoje eu quero abrir sua mente para algo que talvez você não tenha pensado. A importância de você enxergar o futuro, enxergar o teu destino, mas começar a acreditar no próximo passo. Porque tem muita gente que consegue ver o futuro, mas duvida do próximo passo. Falta de fé e falta de maturidade. Maturidade por quê, Tiago? Porque uma pessoa madura entende que para chegar lá na frente precisa dar o passo nesse degrau. Primeiro, isso é maturidade, isso é conhecimento, isso é sabedoria mínima. Mas muitas pessoas não dão esse passo, apesar de saber que precisam fazê-lo, não por falta de maturidade, mas por falta de fé. Eles não acreditam que será possível. E eu estou aqui nesta manhã, neste Café com Destino, a nossa escola de vida, nosso encontro semanal, para te dizer que chegou a sua hora de avançar. Você só precisa acreditar sem duvidar. Vamos falar sobre as consequências de quem tem uma fé infantil.
de quem não amadureceu na fé, de quem abriu mão da maturidade e acredita só naquilo que quer. Número 1, inconstância espiritual. Para quem vai anotar, um dia ele acredita, outro dia ele não acredita. Num domingo ele vai à igreja, 3 domingos ele não vai à igreja. Num dia ele lê a Bíblia e fala de Deus, no outro dia ele lê a Bíblia e fala, isso aqui é muito confuso, não pode ser de Deus. Num dia ele acredita em palavra profética, no outro dia ele acha que existem falsos profetas em tudo quanto é lugar. Num dia, ou seja, a pessoa sempre confusa, confusão mental, falta de crença, inconstância na espiritualidade. Isso é uma característica de quem tem fé infantil, uma fé fraca, que precisa o tempo todo ficar vendo provas para acreditar. Se você precisa de provas para acreditar, já não é fé, ué. Porque fé é a certeza das coisas que não se veem, das coisas que não tem prova, mas você acredita sem duvidar. Segunda característica é que com facilidade você se desvia, porque suas emoções oscilam. Você tem um objetivo, você tem uma ordenança divina, você tem um princípio bíblico a cumprir, você tem um destino profético a seguir, mas as suas emoções oscilam tanto que você não consegue continuar caminhando. Isso é uma fé inconstante, isso é uma fé infantil. Terceiro, para quem está anotando, falta de frutos práticos na sua vida. Você não consegue ter frutos em que você consegue mostrar para as pessoas de forma prática que você está vencendo. Vida financeira, um caos. Vida emocional, confusa. Vida espiritual, um dia sim, um dia não. Vida conjugal, quase acabando. Ou seja, você não tem frutos em nenhuma área da vida, mas quer mostrar para as pessoas que é vencedor, que segue a Deus, que tem maturidade espiritual, que tem fé. Não se engane! De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. O que você está plantando para ter uma fé inabalável? O que você está plantando para ter maturidade espiritual? E por último, anote isso, cansaço espiritual por viver atrás de experiências que nunca te dão direção. Ou seja, gente que escuta, tem um profeta aqui, eu vou lá. Estou lendo a palavra ali, eu vou. Você fica andando de um lado para o outro tentando buscar um mago, um guru, uma solução imediata, enquanto a resposta está na palavra, enquanto tudo que você precisa está aqui na instrução bíblica. É claro, não duvido que Deus pode usar uma pessoa para falar contigo, Deus pode usar um ambiente profético para liberar uma palavra sobre a sua vida, é claro, mas tudo que você precisa está gratuitamente já liberado na palavra. Você que precisa pagar o preço de amadurecer na palavra de Deus, que é a Bíblia. Então hoje eu venho aqui te alertar. Eu venho aqui abrir teus olhos. Eu venho aqui te dar um empurrãozinho para dizer que você precisa aumentar a sua fé. E a fé vem pelo quê, Teixeira? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais café com destino você botar aí no seu computador, no seu celular, no seu iPad, no seu TV, mais palavra de Deus você vai ter. Quanto mais pregação, todo domingo, nós temos o programa Boas Notícias. A pregação desse domingo foi fantástica. Escuta lá, vai abençoar a tua vida. Toda terça-feira, 20 horas, nós temos o Brunecast no canal do Brunecast. Nós temos vários programas no canal da Casa de Destino, nosso Ministério de Ensino da Palavra. Ou seja, só aqui você tem 1000 possibilidades de aumentar a tua fé, porque tudo que a gente faz é pregando a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então eu quero te desafiar a ser uma pessoa madura espiritualmente e que tem fé de adulto, fé de homem, fé de mulher de Deus, para avançar em tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu desejo paz e prosperidade para você. Um beijo, paz e prosperidade, até amanhã às 6h57 da manhã. Janine, qual é a importância de uma mulher estar em um ambiente como o Método Destiny? Vou falar, mulher, você precisa estar no Método Destiny. Esse lugar vai destravar sua vida, você vai firmar sua identidade. Aqui você passa por uma cura emocional, você aprende a equilibrar as emoções. Isso vai melhorar o seu relacionamento com a sua família, no seu trabalho, com você mesmo. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo na sua mente. Esse lugar vai destravar a sua vida. Esteja com a gente na próxima turma do Método Destiny.